Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Raimundo Poeta. Hoje vamos falar sobre literatura, geração de 45, prosa, tá certo? Esse slide é dedicado a meus alunos do Centro Educacional Titânia, mas obviamente aberto para todos vocês que acompanham o nosso canal. E um grande abraço. Para começo de conversa, vamos pensar que esta geração de 45 ela apresenta uma diferença muito significativa em relação às outras duas gerações anteriores. Como nós vimos, a primeira geração ela é uma geração voltada para a questão da ruptura, né? Tanto que é chamada de geração heróica, porque ela rompe um padrão tradicional de literatura. Já a segunda geração, ela tem a questão da política social, tá? E é importante que a gente ressalte que se a segunda geração trazia a questão político-social, a terceira geração não é que ela vá abandonar essa questão, mas ela vai passar a ampliar esse contexto. Ou seja, a partir dela, a literatura vai passar a assumir um papel de protagonismo, onde o homem deixa de ser objeto de análise e passa a ser a própria análise, a autoanálise. Ou seja, basicamente, a terceira geração ela vai ter essa característica de trazer uma visão reflexiva, uma visão psicológica dos fatos humanos, sendo um objeto ou sendo um sujeito. Veja que é importante ressaltar que, por exemplo, na literatura de prosa, você vai ver muito mais o campo subjetivo. Você vai perceber isso em Guimarães Rosa, você vai perceber isso em Clarice Lispector, você vai perceber isso em Lígia Fagundes Telles. Mas quando você vai para o campo da poesia, a coisa passa para um campo mais objetivo. Você vai ver isso em Ferreira Goulart, você vai ver isso em Paulo Leminski, você vai ver isso principalmente em João Cabral de Melo Neto. Então, só para a gente poder entender aqui quem são essas três gerações, nós vamos ver que temos aqui as seguintes gerações nesse período, tá certo, gente? Nós temos a primeira geração, que é uma geração chamada heróica, tá certo? Nós temos a segunda geração, que é a chamada geração político-social, e nós temos aqui a terceira geração, que é essa que a gente vai falar hoje, que é a da fase social intimista. Então, só para vocês entenderem, eu trouxe aqui três obras representativas dessas três gerações. Nós temos aqui o Abaporu, né, que é esse quadro da Tarsila do Amaral, que representa essa visão da corrente antropofágica, que foi uma das correntes presentes dentro da geração de 22, e ele representa uma ruptura dos padrões tradicionais literários. Tá? É uma fase que você tem Macunaíma, é uma fase que você tem Oswald de Andrade com Caderno de Poesias, você tem o Pau-Brasil, você vai ter Macunaíma, de Mário de Andrade, então realmente é uma fase de ruptura. Quando você chega na geração de 30, que você vai ter aí Graciliano Ramos com Vidas Secas, como a gente está vendo aqui a primeira edição do Vidas Secas, como a gente vai ter também o Jorge Amado, Capitães de Areia, Jubiabá, Mar Morto, Cacau, Terras do Sem Fim, você vai ter uma geração fase político-social. Também tem Drummond, A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, alguma poesia. Você vai ter Cecília Meirelles, você vai ter Vinícius de Moraes, que estão numa corrente aí universalista, que antecipa de algum modo a geração de 45, mas ela é mais voltada para um aspecto dos sentimentos humanos, tá? Mas a geração de 30 é predominantemente uma geração universalista no sentido do político-social. E a geração de 45 que mantém esse aspecto universalista, mas agora voltado para um aspecto de análise do indivíduo humano, é essa geração conhecida como fase social intimista. E aí a gente traz aqui o frontispício, a capa da primeira edição do clássico supremo da literatura brasileira do século XX, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, talvez a obra mais representativa desse momento, embora não tão conhecida hoje do grande público. Passando adiante, nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico e a gente começa falando do seguinte. Estamos falando da geração de 45, então estamos falando exatamente do fim da Segunda Guerra Mundial. E o que é que sucedeu ao fim da Segunda Guerra Mundial? Bom, Estados Unidos e União Soviética praticamente dividiram
dividia-se em dois blocos, né, onde havia um bloco predominantemente capitalista, o bloco norte-americano, o bloco comunista ou socialista que pertencia à União Soviética. E essa divisão da Guerra Fria ela estabeleceu uma série de limites e problemas, né, entre si. Era aquela velha história, né, de uma guerra não declarada, mas de uma guerra de manipulações de territórios no objetivo de querer conquistar espaço social, ainda naquela questão que provinha um pouco do imperialismo, mas já voltada agora para uma questão de domínio político quanto ao sistema econômico, né? Também vamos ter aqui a Revolução Chinesa, que vai acontecer ali no final da década de 40, através de Mao Tse Tung, tá? E essa Revolução Chinesa ela vai ter uma influência capital, porque a China era até então uma nação tecnicamente incipiente, havia sido dominada na Segunda Guerra, e de repente ela começa a se desenvolver, e hoje a China é uma potência mundial. Em parte isso teve algum aspecto, embora a China fosse uma nação comunista, mas a gente sabe que ela tem práticas que são, na verdade, uma espécie de híbrido entre o comunismo e o capitalismo. Nós temos o fim do Estado Novo, justamente em 45, a renúncia de Vargas. E aí vocês sabem, né, o Brasil volta a ser um país democrático entre 46 e 64. Nesse período, o Brasil se emancipa democraticamente. É um período que vai acontecer também muita turbulência política, no início nem tanto, mas após o segundo governo de Vargas, o suicídio de Vargas, a posse de Juscelino, aí tem um apogeu ali, mas logo em seguida, no final do governo de Juscelino, Jânio, João Goulart e até o golpe de 64, você percebe que existe toda uma transição ali, um período histórico que acaba trazendo um contexto novo. E o Brasil, no caso, vai se inserindo dentro da Guerra Fria no contexto da cultura dos Estados Unidos, na cultura norte-americana, a área de influência norte-americana. E para terminar, um aspecto não tão histórico, mas um fato histórico que acontece nesse período, que é a ascensão da psicologia analítica e também do existencialismo, né? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, esse carinha aqui que é o Carl Jung, né, que foi o pai da psicologia analítica. E o que era psicologia analítica? Era analisar o indivíduo, era o indivíduo fazer um confrontamento consigo mesmo, analisar a si mesmo. E olha que legal, isso tem relação com o que a gente vai ver aqui dentro da terceira geração, né? É a questão de você saber que você é um indivíduo em construção e compreender como é esse processo de construção. Com base nisso, vamos ver agora as características dessa geração. Primeiro que ela traz a literatura como um instrumento de consciência social, tá? É uma geração que, embora tenha se destacado no âmbito da conscientização político-social, na segunda geração, né, a geração de 45, ela também vai continuar com essa perspectiva, só que agora voltada para uma conscientização do eu, né? Ou seja, ele acredita na ideia de que o homem precisa se entender, o homem precisa se verificar, o homem precisa entender qual é a sua relação de domínio ou de dominado. Então, ele vai ter um conflito existencial que vai ser necessário para que o homem, através desse confrontamento consigo mesmo, consiga mudar essa situação. Também vamos ter aqui a questão do universalismo através do eu, que tem um pouco a ver com o que a gente falou anteriormente, mas é principalmente pela questão do homem enxergar o seu papel social, seu papel transformador, seu papel de modificar o mundo, de mudar as situações, de transformar a sua realidade. Ok? Passando adiante, vamos ver agora a ideia de que é a tendência intimista, né? Você vai perceber bastante isso em Clarice Lispector. O eu estabelece o mundo, a relação do eu com o mundo, a relação do eu com a realidade, né? Então, os autores dessa geração, eles não são muito preocupados em querer descrever, eles são mais preocupados em trazer uma linguagem fluida, uma linguagem repleta de implícitos e pressupostos, é uma linguagem subjetiva, muitas vezes, principalmente na prosa, em que o autor fala uma coisa, mas na realidade ele está querendo causar uma provocação.
Clarice, você percebe muito bem isso. João Guimarães Rosa, você percebe muito bem isso. É por isso que às vezes a pessoa, quando lê, por exemplo, um conto do João Guimarães Rosa, fica dizendo que cara maluco, eu não entendi nada. Lê um texto da Clarice, mas ela falou aqui que estava mastigando chiclete, o que isso tem a ver? Mas se você for pensar, essas pequenas pistas linguísticas é que trazem essa questão do leitor conseguir se confrontar e pensar, peraí, é uma prática comum do dia a dia, é uma prática do cotidiano, mas será que não tem a ver comigo? Será que não tem a ver com o que eu estou vivendo? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Essa tendência intimista é muito forte nessa geração. E por fim, a ideia do fluxo de consciência, que também é chamado de fluxo mental. E o que é o fluxo de consciência? É a ideia de que o homem é movido pelo seu comportamento, pelas questões do que ele pensa, do que ele age. Então, o leitor não só relaciona a atitude da personagem através daquilo que ele pensa, mas também se identifica com a narrativa. E o que o autor faz para poder utilizar isso? Ele cria a epifania. A epifania é aquele estalo mental, sabe aquela coisa que você pensa que o autor coloca e de repente você, rapaz, é isso. É aquela eureka literária, sabe? Que a pessoa acorda e diz, nossa, sabe? E a gente vai ver isso muito presente dentro de algumas obras desse período literário em si. Então, só para vocês entenderem o que é um fluxo de consciência, né? A mente humana e as ações, elas se conectam, ou seja, nossas ações são movidas por meio daquilo que nós pensamos, mesmo que nós não percebamos isso de forma muito clara, tá certo? E só quando tem esse estalo mental, que é a epifania, é que nós temos essa percepção de mudança, essa revelação do inesperado, essa mudança de curso de ação, como está colocado aqui no material. E continuando, nós vamos falar agora do João Guimarães Rosa, né? Esse cara, velho, é um escritor fabuloso. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Mineiro de Codesburgo, né? Nasceu na cidade de Codesburgo, uma cidade pequenininha de Minas Gerais. Ela hoje tem em torno de 30 mil habitantes. Ele teve uma influência capital dentro da literatura, não só da terceira geração, como de toda a literatura atual. Se você for perceber, eu sempre digo, existe um antes de João Guimarães Rosa, existe um depois de João Guimarães Rosa. Assim como também existe um antes de Clarice Lispector e um depois de Clarice Lispector, que eu vou falar mais à frente. Mas assim, o antes de João Guimarães Rosa, você tinha uma literatura que ela trabalhava o homem como um objeto, mas sempre focando na questão de analisar o homem dentro de uma sociedade e o seu papel dentro da sociedade. Fosse como no realismo, que era uma visão determinista, fosse como numa visão de mudança social, de transformação social, como a gente vai perceber dentro da segunda geração. Já na geração de 45, que é justamente com João Guimarães Rosa, você vai perceber que ele vai focar no aspecto do indivíduo humano. Eu vou fazer questão de ressaltar isso para você. Ele foca no aspecto do indivíduo humano, meus filhos e meus amores. E não só isso, também nos seus conflitos e perspectivas existenciais. Gente, João Guimarães Rosa, ele tem uma obra fantástica, fantástica, fantástica. E quando você analisa as personagens, eles são personagens que nunca são planas. São personagens que nunca são do início ao fim a mesma coisa. Elas são esféricas, são multifacetadas. Você lê os livros e fica pensando, meu Deus, cara, é uma viagem. Ele transforma, ele dá ao personagem uma possibilidade de transformação. Você vai encontrar isso em Sagarana, que é um livro de novelas, de contos. Você vai encontrar isso em Corpo de Baile. Você vai encontrar isso em Tutameia. Você vai encontrar isso em Grande Sertão Veredas. Então, é muito presente dentro da obra de João Guimarães Rosa. É uma coisa muito complexa, muito, muito ampla. E falando ainda sobre João Guimarães Rosa, vamos ver aqui algumas características da sua obra. Primeiro, que ele tem uma linguagem multifacetada, ele não se prende nem ao formalismo, nem ao coloquialismo, nem ao arcaísmo, nem ao neologismo. Que, aliás, tem muita gente que tem mania de dizer, não, que ele era um grande neologista. Não, gente, ele juntava tudo. Ele misturava arcaísmo, ele misturava formalismo, ele misturava coloquialismo. Ele pegava uma gama de linguagens que realmente ressaltavam
a diversidade humana, porque tem pessoas que são mais formais, tem pessoas que são mais coloquiais, tem pessoas que gostam de inventar palavras, tem pessoas que são tradicionais. Então, ele pega isso como uma reprodução do que é o nosso cotidiano. Né? Então, é muito fácil você dizer assim, não, ele só fazia inventar. Não, e primeiro que ele nem inventava palavras. Ele tinha um costume de sair andando, ele era médico, e aí ele trabalhava num burrinho, andando de cidade em cidade no interior. E ele tinha mania de andar com uma agendinha, um caderninho, uma cadernetinha, aquelas cadernetinhas que nossas avós anotavam as despesas de supermercado. E nessas cadernetinhas, qualquer registro diferente de fala que ele encontrava, ele fazia questão de anotar. E isso ele fazia, e de certa forma já estava antecipando, inclusive, os preceitos da variação linguística, que só se tornaria de fato de jeito um estudo a nível acadêmico a partir dos anos 70, 80. Né? Embora já existisse ali com Jacobson, Saussure, mas de uma forma ou de outra, essa característica descritiva de João Guimarães Rosa, seja no formalismo, no coloquialismo, no arcaísmo, no neologismo, é uma característica ímpar da sua obra e que vai estar muito presente porque ela constrói, na verdade, a nossa comunicação como um todo, o nosso dia a dia. Os indivíduos humanos têm uma gramática natural dentro de si, tem uma característica que lhes é peculiar e isso, inclusive, está expresso na sua fala. Outra coisa interessante, a maioria das narrativas elas são centradas sempre no norte de Minas Gerais, que então era parte integrante do sertão. Perdão, desculpe. A maioria das narrativas que a gente vai perceber nesse momento, elas vão estar centradas sempre no norte de Minas Gerais, que é a parte integrante do sertão brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, mas é do norte de Minas Gerais para cima ali, que é de onde vem o Rio São Francisco e tudo, toda aquela região ali não só o Nordeste, é sertão brasileiro. E é essa parte que o Guimarães Rosa ele foca na sua obra. Outra coisa importante é a utilização do maniqueísmo, né? Mas aqui não é o maniqueísmo que a gente encontrava lá no romantismo, a luta entre o bem e o mal. Quer dizer, é a luta entre o bem e o mal, mas aqui voltado mais uma questão de analisar o misticismo e a religiosidade das populações dessas regiões. Então, ele na verdade vai ter aqui um maniqueísmo no sentido de mostrar como a religião, como a fé, como o misticismo manipula as pessoas dentro dessa dicotomia entre bem e mal. Não é aquela visão idealizada do romantismo, mas sim uma visão de um maniqueísmo voltado para mostrar mesmo o reflexo disso dentro da sociedade. Aliás, a palavra reflexo é muito forte aqui dentro da obra de João Guimarães Rosa. Vocês vão ver isso agora. Então, continuando, nós temos aqui a ideia de que ele constrói o seu texto procurando criar na cabeça do leitor provocações. Então, ele não se importa em descrever fielmente. O que ele quer é jogar a fala da personagem, a fala da obra, para causar no leitor uma reflexão, uma provocação. Ou seja, importa mais mexer com o reflexivo, ao que eu falei agora. Aqui a palavra é reflexo, reflexivo. É o sujeito praticando e sofrendo a ação. Então, ele vai praticar a ação de pensar e pensar sobre si. Então, ele é muito mais reflexivo do que objetivo. Ele vai pensar. Então, a provocação é mexer aqui com o aspecto, não só a função catártica da literatura, mas principalmente com a função cognitiva do leitor. Ou seja, aquela provocação no leitor. Provocar o leitor para refletir. Outra coisa, seus personagens são sempre complexos, são esféricos e são sempre vistos numa perspectiva ampla. Então nunca pense num personagem de João Guimarães Rosa começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Não, ele vai começar, ele vai passar por uma transformação, ele pode até voltar ao ponto inicial, mas ele vai passar por um processo de transformação nessa narrativa. E por fim ele tem uma predileção pelo tempo psicológico. Você não percebe, João Guimarães Rosa, um predomínio do tempo cronológico, ou seja, um tempo que corre normal. Esse tempo aqui é não linear, ou seja, ele é caótico. Ele pode falar do passado, de repente falar do presente, de repente ele volta ao passado e fala das perspectivas do futuro. Ele não tem aqui uma noção de passado, presente e futuro. Aqui é uma coisa mais sem linha, é uma coisa caótica. É apresentado ao sabor do acaso e das memórias das personagens, tá certo? Então,
destaca isso aí no seu slide, dá uma pausazinha se você quiser anotar, porque é muito importante na obra de João Guimarães Rosa essas 3 características finais que a gente está ressaltando aqui. Continuando, vamos falar agora de Grande Sertão Veredas, que é, sem sombra de dúvida, sua magnus opus, sua obra-prima, né? Então, Grande Sertão Veredas é contado a partir da visão de quem? De Riobaldo. Quem é Riobaldo? É um jagunço, um ex-jagunço, na verdade, né? Que ele, no momento que ele conta a narrativa, ele já é um cara que tem uma vida certo ponto confortável, herdou 2 fazendas, é casado, né? Só que ele é um homem atormentado. Atormentado pelo quê? Pelas suas memórias. Olha aí. É justamente aí que entra o aspecto psicológico, reflexivo, aquele confrontamento. Então, você vai ver ele num aspecto de conflito existencial, tá? Bom, o tempo da obra é um tempo psicológico. Quando eu falo que ele é um tempo psicológico, quer dizer que ele ocorre de acordo com as lembranças do narrador. Justamente o que eu falei ali nas características da obra de João Guimarães Rosa. Então não espere linearidade em Grande Sertão Veredas. Ele pode falar o fim logo no início, ele pode falar do início lá no fim. A noção é como um filme de Tarantino. Eu costumo dizer que o tempo psicológico é como um filme de Tarantino. Não há uma sequência lógica. Há a sequência construída de acordo com a maneira que ele quer construir a sua obra. Tá legal? O texto trabalha em cima da vida de Riobaldo, tá certo, gente? Ou seja, o que aconteceu com o Riobaldo? Quem foi Riobaldo? Onde ele nasceu? Quem eram seus pais? Por que motivou ele a ser um jagunço? Quem criou ele? Como é a relação dele com outras pessoas? E aí vem um detalhe que talvez é o mais conhecido da obra, né? Que são 2 aspectos. Primeiro, a relação dele com Reinaldo de Adorim, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e um suposto pacto com o diabo, que nunca é esclarecido na obra. Aliás, detalhe interessante, nunca vi um livro para ter tanto nome para diabo como esse aqui, né? Ele dá todos os sinônimos que você pode imaginar dentro de uma obra, até sinônimos que você nunca ouviu falar. E isso tem relação com aquele aspecto do formalismo, do coloquialismo, do arcaísmo, do neologismo, ou seja, é aquela ideia da significância da palavra, tá? E aí você fica, será que ele fez realmente um pacto com coisa ruim? Será que ele fez realmente o que ele não fez? E quem é esse coisa ruim? É o coisa ruim do cristianismo? É o coisa ruim de outra religião? É um coisa ruim existencialista? Então, é ele mesmo, né? Ele ser o próprio demônio dele? Então, é uma coisa um pouco subjetiva. Você não consegue determinar realmente o que é esse pacto com o diabo dentro da obra Grande Sertão Veredas. E em cima disso, a gente vai perceber alguns trechos aqui da obra, né? E aí eu faço esse que para mim é um dos melhores, de Adorim e a Minha Neblina. Gente, esse trecho é fantástico, porque quem é de Adorim? Reinaldo de Adorim. Ele, quando se junta, né, com um bando de jagunços, ele resolve, ele se aproxima de um dos jagunços, fica mais próximo de um dos jagunços, que se chama Reinaldo. Só que esse Reinaldo se apresenta para ele como de Adorim, né? E Riobaldo desenvolve por ele uma certa afeição, um certo carinho. E isso era uma coisa estranha, porque Riobaldo era um homem extremamente rude, extremamente grosso, era um cara muito duro, ele mesmo deixa isso subjetivo dentro da obra. Mas com o Diadorim ele estabelece uma relação, um vínculo que chega a se aproximar de um aspecto amoroso. E, obviamente, por um jagunço no sertão, década de 1930, 1940, isso é uma relação altamente conflituante. Altamente conflituosa, perdão. É algo muito complicado. Então não dá para você chegar e dizer, não, porque... Gente, vamos por partes, tá? Isso era para o cara realmente um conflito bizarro. Então, o que acontece, né? Lá na frente, ele vai descobrir que, na verdade, Diadorim é uma mulher. E isso é que gera nele um impacto. É uma epifania aí. Aquela questão do impacto, né? Ele descobre que que o cara era uma mulher o tempo todo, quer dizer, ele tinha atração. E há estudos acadêmicos, inclusive, que ressaltam de dizer se João Guimarães Rosa não causou. Porque o livro é todo narrado do ponto de vista de Riobaldo.
Então, é um ponto de vista subjetivo. Ele é o sujeito da narrativa. Então, será que realmente é isso? Olha aí a pista linguística. Olha o pressuposto. Olha o implícito dentro da obra. Então, existem esses cuidados que a gente tem que tomar quando analisa Grande Sertão Veredas. Não é uma leitura fácil. A pessoa diz, li Grande Sertão Veredas em uma semana. É mentiroso. Ele pode até ter lido, mas ele com certeza não vai ter absorvido nada da obra. É uma obra que você tem não que ler, você tem que ler e digerir, você tem que absorver, você tem que deglutir, você tem que processar. É uma obra que você leva um processo longo, é um processo cauteloso, é um processo subjetivo, muito subjetivo. Tá certo? Justamente por conta dessas pistas linguísticas. E nesse trecho que vocês estão lendo aí, perceba que eu destaco aqui, ó, a ideia de que ele vive para a minha mulher. Ele era casado, ele tinha uma vida tecnicamente boa, beleza, tal. Mas, entretanto, contudo, todavia, no entanto, ele diz uma coisa: bem-querer de minha mulher foi que me auxiliou, rezas dela graças. Ou seja, você percebe que a relação que ele tem com a mulher não é necessariamente uma relação de amor, mas uma relação meio que de agradecimento. E em seguida ele diz: amor vem de amor. Digo, em Diadorim penso também, mas Diadorim é a minha neblina. Olha o conflito existencial do cara. Ele tá ali dizendo, puta, ela é o amor da minha vida. Mas eu só descobri depois da morte, sabe? É uma pancada isso dentro da obra de Grande Sertão Veredas. É um impacto assim que você não consegue determinar. É realmente algo inexplicável, muito, muito inexplicável. E outro trechinho aqui, né, que fala sobre a questão do pacto com o diabo. E aí tem assim, ó, o diabo existe ou não existe? De primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos, e me inventei nesse gosto de especular ideia. Olha que ele se coloca em primeira pessoa. Claro, ele está narrando em primeira pessoa, não tem para onde colocar. Só que ele diz assim, o diabo existe e não existe. Dou dito, abrenúncio, essas melancolias. O senhor vê, existe cachoeira, e pois, mas cachoeira é barranco de chão, e água caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Quer dizer, você percebe aí a ideia de quê? De que as coisas existem de acordo com as nossas vontades. Ó, ele colocando aí o indivíduo humano como transformador, como ressignificador da sua realidade. Então, ele está aí apresentando um aspecto de mudança, de transformação. E em seguida ele faz a comparação. Como é que eu posso explicar esse conflito, essa melancolia? É mostrando justamente o quê? Que se a cachoeira existe, a partir do momento em que nós ou fazemos o barranco, ou consumimos essa água, ou seja, o homem toma uma atitude, será que vai sobrar alguma cachoeira? Resta alguma coisa? Então, é essa questão que ele fala. Viver é um negócio muito perigoso, ou seja, viver por si só é um risco. E a gente não pode se submeter a achar que tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Só que realmente a coisa é muito mais complexa que isso. Agora vamos falar de Clarice Lispector. Fantástica Clarice Lispector. Eu não tenho palavras para descrever o quanto Clarice Lispector é uma escritora diferenciada da nossa literatura brasileira. Tudo bem, existe uma certa modinha em cima de Clarice que às vezes até me chateia um pouco, porque costumam atribuir rótulos a Clarice Lispector. Gente, Clarice Lispector era a última pessoa do mundo que adoraria um rótulo para ela. Porque assim, ela era uma mulher à frente do seu tempo, sem sombra de dúvidas. Era uma mulher que colocou a mulher como um papel de protagonismo na literatura, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que a partir do momento que nós dizemos a Clarice era assim, Clarice era assado. Gente, Clarice, em sua única entrevista televisiva, que está disponível no YouTube, vocês podem procurar,
que ela fez lá em 77, pouco antes de morrer, ela deixa muito claro, ela não gosta de rótulos. Aliás, o simples fato de perguntarem se ela era uma escritora que transformava aquela juventude, ela simplesmente respondeu: eu não sei. Eu sou apenas uma pessoa que escreve. Quer dizer, ela sabia que podia ter sim um caráter transformador? Sim, tinha. Mas ela preferia muito mais deixar solto, subjetivo, para que as pessoas pescassem. Ela tem esse olhar de esfinge, esse olhar de Mona Lisa, sabe? Essa coisa de prender, de deixar você dizendo com uma grande interrogação. Então, Clarice Lispector, que ano que vem, se estivesse viva, faria 100 anos, vai ser o centenário de Clarice Lispector em 1920, ou em 2020, ela nasceu em 1920, então, assim, é muito, muito, muito fantástico, sabe? Estudar a obra dessa criatura, ela realmente foi uma escritora fantástica. Acho que não tem palavras para medir a importância do que Clarice Lispector representa para a literatura brasileira. E, falando justamente dela, né? A gente pode atribuir um nome de adjetivos para ela, como eu falei a vocês, né? Ela pode ser hermética, ela pode ser psicológica, ela pode ser intangível, ela pode ser reflexiva, só que o que ela de fato de direito trazer é o quê? Uma narrativa forte, impactante, e que em poucas linhas podia causar um efeito interminável no leitor. Ou seja, Clarice não se preocupava em escrever de forma complexa. O texto dela é simples. É gostoso, é fluido, você lê assim com facilidade. Mas sabe aquela coisa de você ler e ficar dizendo: que é isso? Que é? Quem é? O que eu sou dentro dessa obra? Essa é Clarice Lispector. Essa é Clarice Lispector, escritora, gente. É uma mulher que reflete um conceito, um conflito existencial. Tá certo? Então, falando das características específicas da sua obra, nós temos aqui o fato de que ela utiliza uma linguagem simples e coloquial, como eu falei a vocês, o texto não se preocupa com detalhes, não se preocupa com muito... as histórias são simples, né? Mas as narrativas, elas têm muitas pistas linguísticas. São aquelas coisas assim, tipo, ela deixa as palavras soltas e das palavras a gente consegue atribuir um sentido a elas. Ela tem uma característica, ela escreve um texto polissêmico na sua simplicidade. Ou seja, é um texto que apresenta multiplicidade de sentidos, mas que aparentemente é um texto simples, né? Tanto que nesse vídeo da entrevista dela, assistam, gente, assistam, vale a pena. Quando você vai ler os comentários, tem sempre um bobalhão que gosta de ficar aparecendo assim para dizer gracinha, né? E teve uns, essa mulher que só fala besteira, fala... Mas é justamente nessa fala dela provocativa, nessa fala simples dela, nessa fala cheia de enigmas, que ela descreve a sua obra. Então, verdadeiramente é uma personalidade, foi uma personagem literária absurdamente maravilhosa, Clarice Lispector. Tá? Recorre ao fluxo de consciência, que a gente já falou do fluxo de consciência, né? E qual é o objetivo? Despertar no leitor autorreflexão, ou seja, o conflito existencial da personagem pode ser o seu conflito existencial. A gente vai ver daqui a pouco isso, quando falar da Magnus Opus de Clarice Lispector, que é A Paixão segundo GH. Tá? Então, você vai perceber muito bem essa questão do conflito existencial dela, né? Da personagem. Suas personagens são esféricas, como a de João Guimarães Rosa, né? E complexas, mas elas têm uma diferença. Elas muitas vezes só dão esse aspecto de complexidade, esse aspecto de esfericidade, quando são resultados de uma epifania. A Hora da Estrela acontece muito bem isso, quando você vê Macabeia, era uma mulher rasa, plana, reta, no sentido de que era uma personagem, uma mulher fraca, uma mulher nordestina, que não teve muita escolha na vida, fez o curso de datilografia, embora escrevesse muito mal soubesse português, né? E ela despertava mais até comiseração ou riso do que necessariamente qualquer outra coisa. Era uma personagem apática,
né? Se relaciona com o Olimpo, mas um relacionamento frio que nunca sequer teve uma mão segurar, o fato de segurar uma mão, sabe, segurar a mão. O Olimpo larga ela para ficar com Glória. Glória era a melhor amiga dela, a colega dela de trabalho. E aí ela vai numa cartomante, a cartomante diz a ela: você vai encontrar uma vida maravilhosa, vai encontrar uma estrela, né? Vai encontrar um alemão, né? E aí o que acontece? Ela sai achando que tudo vai dar certo, que ela vai encontrar o grande amor da sua vida e tal. Ela vai atravessar a rua e é atropelada por um carro. Uma Mercedes, tem uma estrela na frente. Quer dizer, a gente até brinca com isso, mas essa pista que Clarice Lispector coloca, ela na verdade é uma provocação, porque na hora que Macabea está agonizando, se batendo no chão, né, que ela ainda tem um sopro de consciência antes da morte, ela começa a sorrir e ver as pessoas ao redor, porque ela percebe: agora eu sou uma estrela, chegou minha hora de ser uma estrela. As pessoas estão me notando, eu virei gente. É uma epifania isso, porque ela pela primeira vez teve uma percepção. E quantas vezes nós somos um vegetal humano e só temos a percepção quando alguma coisa de maravilhosa ou de muito ruim acontece conosco? Então, é essa percepção que Clarice Lispector projeta em Macabea para que o leitor consiga perceber. A epifania está aí. O fluxo de consciência está aí. Ela foi movida até a cartomante imbuiu na mente dela uma atitude, e quando ela sai da cartomante, ela topa com o quê? Com uma estrela, por um alemão, né? E encontra a sua estrela, a hora da estrela. Então, a gente vê o seguinte, que, como eu havia dito anteriormente, o texto não é exatamente difícil de ser lido, né? Só que, assim, ele não apenas exige que o leitor leia, você também tem que refletir os porquês. Ou seja, por que aconteceu isso com Macabea? Por que GH toma determinada atitude na obra? Daqui a pouco vocês vão ver. O que acontece, né? E agora, gente, desculpe o momento, é um momento polêmico, mas assim, nada de trauma, tá, gente? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Clarice realmente é adotada pelas correntes feministas, sim. Clarice era uma escritora que deu protagonismo ao feminismo, sim. Mas eu, no meu papel, enquanto professor, não posso deixar de tirar um certo estigma que se criou, de dizer que Clarice é feminista. Gente, Clarice não é declaradamente feminista. Sua obra tem pontos, sim, de contato feministas, principalmente porque dá à mulher um papel de protagonismo, tira ela do papel de objeto, coloca no papel de sujeito, ela passa a ser elemento subjetivo da obra. Foi isso que eu queria dizer a vocês. Existe um antes de Clarice Lispector, existe um depois de Clarice Lispector. A mulher na literatura brasileira, antes de Clarice Lispector, era praticamente assim, pingos. Você tinha uma Francisca Júlia no parnasianismo, você tinha ali Cecília Meirelles na segunda geração, você tinha Raquel de Queiroz. Mas, de um modo geral, eu tinha Pagu, Patrícia Galvão, mas era de forma muito incipiente a literatura. Quando Clarice Lispector chega, gente, abre portas. Porque são várias escritoras que vão... Você vai ter Sônia Coutinho, você vai ter Helena Parente Cunha, você vai ter Lígia Fagundes Telles, você vai ter Lia Luft, você vai ter Ana Cristina César. Acho que só aí você já tem uma dimensão, né, da quantidade de mulheres que Hilda Rist, que vão começar a se destacar dentro da literatura brasileira e com uma visão de protagonismo com a mulher, que é bom que se diga isso. Porque até então a mulher não era um objeto, mesmo na literatura de Cecília, que ela dê algumas pistas ali, mesmo na literatura de Raquel de Queiroz também deixa ali implícito alguma coisa, mas você percebe que a mulher ainda tem um papel de certa reserva. Mas a partir do momento que Clarice aparece com Perto do Coração Selvagem, ela rompe isso. Então, sim, ela tem um ponto de contato fundamental. Eu acho até que é muito limítrofe você chegar e dizer ela é uma feminista. Eu acho que ela é a mãe das feministas.
E isso eu acho muito maior, muito mais icônico do que você simplesmente atribuir um rótulo. Até porque ela nunca admitiu um rótulo na sua vida, ela nunca gostou de rótulos. Cecília Clarice era Clarice. Clarice era Clarice, simplesmente isso. Ela não era mais nada, era ela Clarice. Eu sou eu e sou o que sou. Era isso que era Clarice Lispector. Então, vamos falar agora da sua obra-prima, A Paixão Segundo GH. Cara, que livro maravilhoso. Maravilhoso. Muita gente gosta muito mais de A Hora da Estrela. Talvez pelo aspecto meio que piedoso da situação de Macabé e tudo, mas, gente, A Paixão Segundo GH é um livro absurdamente lindo, maravilhoso, enigmático, sabe, repleto de nuances. E para começar, a gente vê, por exemplo, a ideia de que o texto vai falar de quem? Né? De GH. De quem é GH? GH é uma mulher. É uma mulher que é identificada apenas como uma mulher de classe média alta, né? E que vive basicamente um conflito existencial e que busca esse conflito e que busca resolver esse conflito existencial através de uma autodescoberta. E como é que acontece essa autodescoberta? Bom, GH é uma mulher extremamente reclusa, extremamente fechada. Ela não se relaciona, ela é super higiênica, ela tinha medo de insetos, ela tinha nojo de sujeira. Né? Ela tem essa característica. E o que acontece? A empregada dela pede demissão. E aí o que acontece? GH tem que arrumar a casa. A casa está bagunçada. A mulher era extremamente psicótica por limpeza, né? E quando ela vai arrumar a casa, quando ela abre o armário, ela topa com uma barata. Quando ela topa com uma barata, ela entra em pânico. O pânico é o medo. Olha, isso que a gente vai ver aqui agora. O pânico, ela entra em pânico quando vê a barata. Só que em seguida ela fixa-se no animal. E quando ela se fixa no animal, ela estabelece o seu confronto. E no momento em que ela decide matar o animal, que ela passa de medo, confronto e chega ao seu ápice, a sua epifania, ela alcança justamente esse estado de transformação e de busca pela... Porque, gente, aprendam uma coisa, a descoberta do indivíduo não é algo suave. A autodescoberta é algo doloroso. É algo ruim, difícil de digerir, que muitas vezes nós passamos a vida inteira sem conseguir aceitar o que somos e o que queremos. E às vezes no último dia de vida é que nós admitimos isso e olhe lá. Tem gente que morre sem admitir. Então, essa autodescoberta é um enigma. Temos medo e quando confrontamos, temos dois caminhos, ou voltar ao medo e se refugiar, ou confrontar e derrotar, que é quando alcançamos esse processo de start, esse processo de epifania, essa catarse mental, certo? E voltando dentro da história, né, é bom destacar esse momento, que é talvez o momento mais epifânico da obra, né, que ocorre da seguinte maneira: GH, né, ela matou a barata e, velho, ela vai provar o interior da gosminha da barata. Que delícia, né? Ela vai provar a gosma da barata. Isso é uma catarse. Isso é justamente a ideia de provocar no leitor um estalo, uma epifania. E o que é que isso quer dizer? É a própria noção de autodescoberta. É Clarice utilizando uma linguagem predominantemente metafórica. A barata é, na verdade, o medo que nós precisamos enfrentar para nos autoconhecermos. Mas no momento em que nós penetramos na barata, comemos da gosma da barata, ou seja, que nós penetramos nas nossas entranhas e conseguimos entender o que somos, talvez aí a gente chegue mais ou menos ao que queremos da nossa vida. Ou não. Porque lembre que em Clarice nada é exatamente de um único jeito. É uma perspectiva, é uma leitura, é uma visão.
E é essa visão que nós percebemos. Vamos ver alguns trechos. E aqui nesse trecho, ó, perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então não me impossibilitava de andar. Tá errado aqui, gente, é andar. Mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive: duas pernas. Sei que somente com as duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável em mim mesma e sem sequer precisar me procurar. Ou seja, essa terceira perna aqui você pode entender de várias maneiras. É desde a empregada que de uma forma ou de outra fazia o serviço dela e não obrigava ela com que se confrontasse com um inseto, né, com os medos, portanto, como também é aquela coisa do comodismo, da muleta, que nós muitas vezes nos apegamos, temos aquela ideia da muleta, de nos encostarmos, de nos acomodarmos, inclusive de nos acomodarmos em alguém. Mas somos capazes de caminhar, e esse ato de caminhar assusta. Por quê? Porque nós vamos caminhar com nossas próprias pernas. Pense em você, quando era criança, e pedia à sua mãe para que um dia pudesse ir e voltar para a escola sozinho. Sua mãe dizia não, você não tem idade. Mas no momento que você fez isso, um primeiro momento, você olhou para um lado, olhou para o outro e procurou e disse: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha tia? Meu tio? Meu primo mais velho? Meu irmão mais velho não está aqui. Eu vou ter que ir sozinho. Como é que eu faço? Eu vou caminhar. E no momento que eu for caminhando, eu vou aprendendo. E esse caminhar, ele vai prosseguindo, 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 até que nós alcançamos o momento de ápice. E esse momento de ápice é o que torna a nossa vida verdadeiramente representativa. É isso. Então, há um mau gosto na desordem de viver. Olha ela se confrontando contra aquela questão, né, da ordem, da super higiene, né, que na verdade era o medo dela. E mesmo eu nem saberia, se tivesse desejado, transformar esse passo latente em passo real, pelo prazer de uma coesão harmoniosa, pelo prazer ávaro e permanente promissor de ter, mas não gastar. Eu não precisava do clímax da revolução, ou de mais do que o pré-amor, que é tão mais feliz que o amor. A promessa me bastava? Uma promessa me bastava. É o que muitas vezes nós fazemos, né? Ficamos naquela ideia de que não queremos mudar tudo. Não queremos um clímax, não queremos uma revolução. Às vezes a gente se conforma com tão pouco. Mas será que não podemos querer mais? Será que não podemos alcançar mais? Fica aí, fica a dica, como dirias, né? E é isso aí. Nossas referências bibliográficas, tá certo? Nós temos aqui Alfredo Bose, Massou Moisés, William Roberto Cereja e Teresa Cochar Magalhães, tá bom? E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!